Ana Maria Machado, O Domador de Monstros. Era uma vez um menino chamado Sérgio, um menino como você e eu, que às vezes tinha medo e às vezes era corajoso. Uma noite, antes de dormir, ele ficou olhando as manchas que a sombra das árvores lá de fora iam formando na parede do quarto. Elas mexiam, mudavam de lugar, viravam figuras de monstros horríveis, horrendos, horrorosos. Sérgio ficou com medo. Para espantar o medo, o jeito era conversar com o monstro. Você pensa que me mete medo, é? Só porque é feioso? Se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Sérgio fechou os olhos, bem apertados, e chamou um monstro mais horrendo, horrível, horroroso, e avisou: aí vem um monstro de um olho só. Quando Sérgio abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava um novo, de um olho só, olhando para ele. Aí Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo o monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro de um olho só e duas bocas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava um novo olhando para ele com seu olho só e suas duas bocas. Aí Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo o monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, duas bocas e três chifres. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava o novo olhando para ele com seu olho só, suas duas bocas e seus três chifres. Daí a pouco, Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, duas bocas, três chifres e quatro trombas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava um novo olhando para ele, com seu olho só, suas duas bocas, seus três chifres, suas quatro trombas. Daí a pouco Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, duas bocas, três chifres, quatro trombas e cinco umbigos. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo olhando para ele, com seu olho só, suas duas bocas, seus três chifres, suas quatro trombas, seus cinco umbigos. Daí a pouco, Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, duas bocas, três chifres, quatro trombas, cinco umbigos e seis línguas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava o novo olhando para ele, com seu olho só, suas duas bocas, seus três chifres, suas quatro trombas, seus cinco umbigos e suas seis línguas. Um monstro meio engraçado. Daí a pouco Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou:
Aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas e 7 rabos. Quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava o novo olhando para ele, horroroso e engraçado, com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas, seus 5 umbigos, suas 6 línguas e seus 7 rabos. Sérgio estava com muita vontade de rir, mas disse: "Se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio ainda para te assustar." Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: "Aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos e 8 corcovas." E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava o novo olhando para ele, horroroso e engraçado, horrível e gozado, com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas, seus 5 umbigos, suas 6 línguas, seus 7 rabos, suas 8 corcovas. Sérgio ficou ainda com mais vontade de rir, mas disse: "Se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio ainda para te assustar." Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: "Aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas e 9 pernas." E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava o novo olhando para ele, horroroso e engraçado, horrível e gozado, horrendo e divertido, com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas, seus 5 umbigos, suas 6 línguas, seus 7 rabos, suas 8 corcovas e suas 9 pernas. Sérgio não aguentava mais de tanta vontade de rir, mas mesmo assim ainda disse: "Se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio ainda para te assustar." Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: "Aí vem um monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas, 9 pernas, 10 cores, 11 caretas, 12 sorrisos, 13 risadinhas, 14 gargalhadas e 15 cambalhotas." E Sérgio ria tanto que nem conseguiu falar direito. Aí o monstro da parede se assustou com todas essas palhaçadas e foi embora. Sérgio riu muito, até que acabou dormindo e sonhando. Sonhos em que não entraram monstros horrorosos, horríveis e horrendos, mas entraram monstros engraçados, gozados e divertidos, com dezenas de risadas, centenas de gargalhadas e milhares de palhaçadas. Essa foi mais uma história encantadora que Ana Maria Machado fez para vocês. Espero que tenham gostado e até uma próxima história.